Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário de hoje, né? Essa semana que a gente está comemorando aí, a semana, né? Não é nem o dia que foi ontem do dentista, do cirurgião dentista, mas a semana a gente tem muito aqui comemorar mesmo. E eu fico muito feliz por hoje a gente ter uma presença ilustre aí da professora Sandra Calil. Queria te agradecer de novo pelo aceite, né, do convite. É uma honra de verdade ter você fazendo parte aí desse cronograma que a gente tem de cursos, de webinários. A ideia é realmente que a gente possa levar o máximo de informação de qualidade para todo mundo, né? E antes de passar a palavra para a professora Sandra e apresentá-la, né? Apesar de todo mundo conhecer, eu acho super legal falar um pouquinho sobre a formação dela. Eu mesma fiquei surpresa, porque para mim ela só era odontopediatra, mas tem muita coisa aí no caminho, na trajetória de formação. É muito bacana, que eu acho legal compartilhar com todos, que talvez nem todos saibam, né? Mas antes eu queria deixar alguns recadinhos rápidos e importantes para quem está aqui com a gente pela primeira vez. Nós deixamos os microfones desativados, tá? Para a gente evitar interrupções, enfim, interferências durante a aula da professora. Mas a gente convida e faz questão mesmo de que vocês participem. E a forma que vocês podem participar enviando comentários ou perguntas é no campo de perguntas que vocês têm aí no menu, tá? Então a gente combinou já que essas perguntas elas vão ser transmitidas no decorrer da aula. Então, durante a aula, se tiver algum ponto que vocês têm dúvidas ou queiram comentar alguma coisa, eu já vou intermediando isso para a professora Sandra e ela vai respondendo no decorrer da aula, tá? A gente deixou também alguns materiais informativos, né, das resinas da Coolzer, adesivo, da Carisma Diamond One e o adesivo Bluma Bond Universal, para que vocês tenham acesso. Então, quem quiser se interessar, vocês podem, nesse campo de documentos, vocês podem baixar, fazer o download, tá? E agora, e só avisar que essa aula fica gravada, né? Daqui a uma semana ela vai subir para o canal da Coolzer no YouTube, e aí todo mundo pode assistir livremente. Vocês também, quem sabe de alguém que se inscreveu e não pode assistir, amanhã e hoje, no final da aula, vocês recebem um e-mail com um link de acesso também para essa aula. Mas se não conseguir acessar esse link, depois da semana que vem já tem acesso no canal do YouTube. Então, agora vou parar de falar e apresentar a aula de hoje, né? O tema é estética e mínima intervenção. Você sabe como fazer, né? Então, a professora Sandra Calil, ela é mestre em materiais dentários pela Universidade de São Paulo, tem doutorado em ciências odontológicas pela Universidade de São Paulo também, pós-doutorado em pediatria, né, odontopediatria pela Unifesp, São Paulo, atualmente ela é professora dos programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado em biofotônica, aplicada à ciência da saúde e em ciências da reabilitação, é professora titular da Uninove, professora titular da Universidade Metropolitana de Santos, vice-presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria, diretora científica da Associação Paulista de Odontopediatria e bolsista por produtividade pelo CNPq. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a professora, finalmente, desculpa por falar tanto. Eu vou desligar aqui o meu microfone e a minha câmera, mas eu estou aqui nos bastidores para qualquer eventualidade. Vou compartilhar aqui o acesso à sua apresentação. Minha tela. Então, vamos lá. Isso, já estamos vendo. Bom, então, para mim, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, Patrícia. Nos conhecemos de tanto tempo e estar aqui e a Coolzer me chamar é um prazer enorme para mim. Por tantos anos
e uma empresa de tanta credibilidade, com tanta eficiência e também responsabilidade, então me sinto lisonjeada com esse convite. E ainda mais, não é, no mês do dentista. Aliás, ontem foi o nosso dia, aproveito para parabenizar a todos, inclusive você, né, Patrícia, que é uma estudiosa e Obrigada. sempre valorizou muito a odontologia. E os pesquisadores, isso é muito legal. Então, eu me sinto feliz de estar aqui com vocês para falar, na verdade, fazer esse bate-papo e também algumas reflexões importantes. Ah, deixa eu só, antes de compartilhar, tirar aqui, minimizar, para facilitar para eu enxergar melhor aqui. Para falar, na verdade, sobre a mínima intervenção, né, e eu acho que as pessoas atribuem a mínima intervenção ainda muito à odontopediatria, e no ano passado, durante a pandemia, fruto, né, eu brinco que é fruto da pandemia, mas não é, durante muitos anos, eu lancei o livro de estética em odontopediatria, e aí celebrando, muitas vezes, a mínima intervenção e a não intervenção, aliada à estética, que para muitos, por incrível que pareça, é uma coisa que muitos falam, mas a odontopediatria, a criança não precisa de estética, que não é verdade isso, é uma coisa que nós temos que valorizar muito e, dentre a estética, outras coisas que eu irei abordar com vocês. Então, aí, eu tenho pensado muito nisso, e dentre isso eu tenho o slogan Rumo ao Molar de 100 anos, né? Não sei se vocês me acompanham nas redes sociais, mas o que me preocupa dentro de tudo isso e dentro da odontologia é o que o futuro nos reserva em relação a isso e o que é que nós estamos formando e o que é que nós estamos fazendo para isso, porque as pessoas estão vivendo mais. E será que nós, odontólogos, estamos nos preparando para isso? Será que nós estamos nos preparando para a longevidade dental e a saúde da cavidade oral? Bem, então é claro, a Patrícia já me apresentou, não é? E não preciso me apresentar novamente, mas dentro desse conceito e deste contexto que nós estamos vivenciando, e claro, gente, não dá para nós apagarmos o que nós vivenciamos nesses 2 últimos anos, né, durante a pandemia, e também reforçarmos, não só dentro de nós, mas dentro da nossa ação diária, da nossa atuação, em todos os campos, né? Dentro do nosso consultório, dentro do ambulatório, dentro do serviço público, dentro da pesquisa, que alguns pilares são fundamentais e muito importantes para as nossas ações futuras e concretas. E aí depois vocês devem se perguntar, não é? Quem está assistindo ou quem assistir posteriormente a esta apresentação. Pô, mas ela veio falar de estética e ela está falando de pilares importantes para essas ações. Mas, gente, a odontologia não pode, não deve ser somente dentes. Eu tenho visto, não é, especialmente, que ainda e ontem participei de uma dissertação interessante da UFMG, que mesmo fazendo pesquisa, o aluno de odontologia, ele foca no dente. E não é isso que vai pautar o sucesso futuro da odontologia. Então, hoje, sistematicamente, eu considero alguns pilares muito importantes para o sucesso do profissional. Primeiro, e mais, talvez o mais importante deles, humanização, manejo e valorização das decisões partilhadas. O que significa isso? Dividir com quem você vai atender ou partilhar essa informação, que isto seja entendido por ele. Não adianta você falar de uma forma que a pessoa não esteja entendendo nada do que você está falando ou propondo para ele. E que essa proposta que você faça
seja uma decisão em conjunto. Senão o paciente vai chegar para você e vai falar, ah, tá bom, tá, vou fazer. Ah, tá, pode deixar. Vai chegar do lado, ou na sessão seguinte ele não volta mais, ou ele vai procurar outro dentista, ou outro profissional. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Vou citar um exemplo real disso quando você propõe uma técnica de acompanhamento de sulcos escurecidos, que para você é normal, você está preservando saúde, mas não está valorizando a estética, não é? E para ele é um efeito confundidor, saúde e estética. Então, essas duas coisas precisam ser informadas de formas diferentes, não é? Que muitas vezes o cirurgião dentista vende uma coisa sendo outra. Não é? Eu espero ter sido claro. Segundo fator muito importante, trabalharmos com pesquisas mais sustentáveis em consonância com a preservação da natureza e com a realidade atual. Porque esta geração e esta geração de pais, eles hoje valorizam isso. Hoje a criança, ela tem na escola uma realidade muito diferente do que nós aprendemos, do que eles valorizam. Então, o que é importante para eles, muitas vezes é muito diferente do que é importante ou de que foi importante para gerações passadas. Então, ele vai observar se você economiza água, onde você joga o lixo, se você recicla o lixo, se você não desperdiça produtos. E ele valoriza, sim, a filosofia do menos é mais, que eu tenho falado há muito tempo sobre isso. Outra coisa, que não dá para fugir disso, são as tecnologias digitais e o armazenamento de dados na nuvem. Quem é que vai fazer isso? Nós. Nós temos que nos preparar para isso e nos programarmos para termos condições de oferecermos isso para os nossos pacientes. E trabalharmos, especialmente nós, não é? Cirurgiões dentistas e quem mais está ligado à pesquisa, trabalharmos com pesquisas focadas mais na realidade do profissional e do clínico, e focada na prevenção para a família. Hoje eu não quero falar numa odontologia para criança, para adulto, para especialidade X, Y, Z, não. Eu quero fazer uma odontologia para a família. A prevenção, gente, não é só para criança. É inconcebível não haver programas preventivos para todas as especialidades. Não dá para entender, porque a odontologia não foca nisso. A odontologia é muito mais focada e centrada nas consequências da doença do que propriamente na prevenção. Mas aonde a estética entra em tudo isso? Elas podem caminhar e devem caminhar juntas, porque a prevenção e a estética não caminham juntas, caminham sim, e em diferentes especialidades. E isso é muito importante. E aí volto a dizer, rumo ao molar dos 100 anos. Não é? E muitos não entendem esse slogan, mas quando eu criei essa frase, não é? Foi pensando que a população, hoje os médicos, não é, eles dizem que a população vai viver até os 200 anos. E a odontologia não está preparada para isso, porque ainda a população de 20, 30 anos, boa parte dela não tem nem os primeiros molares permanentes, nem os pré-molares e muitas vezes os incisivos. Não dá para ser feliz sem o incisivo central, gente. A pessoa não sorri, a pessoa não arruma emprego, a pessoa não é feliz. Não é? Então, nós precisamos trabalhar devolvendo saúde e autoestima para os indivíduos. Esse é o nosso papel perante a sociedade. Desde a criança até o adulto, até o idoso, que é um conceito também que está modificando, porque a população está vivendo mais. Então, não se tem nicho para duas populações importantes, que são os jovens, que fica um gap da falta de atendimento, porque muitos profissionais se recusam a atender os jovens, não é? Porque não sabem lidar com essas transformações, e os idosos. Não é? O que é idoso hoje?
não é? E esses conceitos estão sendo revistos também, porque se uma população vive até 100 anos, ele não pode ser mais considerado idoso com 60, não é? Ele é uma pessoa madura aos 60, mas não um idoso. Aquele conceito que se tinha no passado, ele está sendo e deve ser revisto. E ele tem que ter os dentes, não é? Isso faz muita diferença. Então, quais também são os passos importantes para o êxito dos protocolos clínicos, independente da fase estética? Então, aqui, o primeiro passo é a descontaminação oral, que não vou abordar hoje aqui, que não é o nosso foco, mas é importante em todas as fases e para todas as idades, especialmente porque os vírus, bactérias, fungos estão se modificando. Segundo passo, protocolo preventivo em todas as fases de vida do indivíduo. Ué, a medicina faz prevenção, por que a odontologia não faz, meu Deus do céu? É muito importante protocolos direcionados, visando desde o creme dental até a resina composta, preferencialmente com materiais remineralizadores e bioativos para todas as idades. Eu não estou falando hoje só para odontopediatria, eu estou falando para todas as idades. Tanto é que as empresas estão trabalhando fortemente em resinas bioativas, na recuperação da estrutura dental, quando há perda de minerais. Hoje eu quero trabalhar com nível de evidência, não quando já se vê a mancha branca, mas antes da mancha branca. Esse é o nosso objetivo. E o passo 4, que é caminhar com tudo isso, que são protocolos integrados, não é uma coisa estática, por isso que são passos, não etapas, não é? No protocolo estético e restaurador. Bem, para tudo isso, é óbvio que eu preciso ter um manejo e motivar adequadamente o meu paciente. E como é que eu faço isso hoje, especialmente aí falando da criança especialmente? É claro que por meio, não é, das tecnologias. Hoje não dá para fechar os olhos para isso, que são as novas formas de se comunicar. Estamos aprendendo? Sim, estamos aprendendo. Não é? E é só na área da odontologia? Acho que a área da odontologia ainda não descobriu muito bem isso, mas está descobrindo por meio dos jogos, dos aplicativos, não é? Por meio no caso, desde a escova sônica, ultrassônica, quando há uma interação com a criança, onde os pais têm uma área de atuação para controlar, onde a criança consegue, por meio da interação lúdica e também por meio das tecnologias, melhorar a sua performance. No passado isso não era possível, não havia uma diferença, hoje já há uma diferença. Nós publicamos um artigo mostrando isso para os adultos, e isso já era muito evidente. Hoje, de 2020 para cá, já se observa nas crianças também. Então, essa nova forma de se comunicar, inclusive para que nós tenhamos, até por conta da nossa forma de paramentação atual, de haver essa interação prévia, para que haja uma visualização de como você é, de como você faz, de ter uma visualização e uma nova forma, não é, de se comunicar realmente com o nosso paciente, não é? E também, veja, nós ainda não sabemos lidar bem com isso, mas hoje, muitas vezes, com os pais, nós já nos comunicamos pelos grupos de WhatsApp. Nós temos que estabelecer regras e diretrizes para isso, não é? Mas, muitas vezes, nós já, com condutas preventivas, já controlamos o nosso paciente, não é? Fazendo vídeos, ou mesmo uma interação online, ou por meio das ferramentas digitais, enfim, buscando essas alternativas. Outra coisa, não é, como eu disse, por meio de aplicativos, ainda não há uma ficha online perfeita, mas o fato é que isso
são fatores importantes. Outra coisa, as decisões precisam ser compartilhadas. E o dentista, acabou aquele dentista que ficava falando 1, 2, 3, 4, 5, olha, você tem 20 cáries, né? Que falava-se assim, hoje não é mais, são lesões de cárie, são lesões de manchas brancas, né? Explicar numa linguagem acessível para o paciente, explicar as alternativas que se tem, porque além disso, o paciente ele já chega com o planejamento e o plano de tratamento pronto. Então, isso, não é, que muitas vezes tem no Google, não é muito importante. Outra coisa que é importante, você aparecer no Google, porque é lá que ele vai buscar suas informações. Ter uma rede social adequada, não é? Mas não para mostrar o que você faz, mas simplesmente para ele ver também o seu trabalho, de acordo com as normas adequadas, mas ver que você existe. É muito importante ter uma consulta de orientação, motivação e curva de aprendizado, porque as ferramentas digitais precisam ser ensinadas pelo profissional, não é? E outra coisa, não é, que eu tenho proposto, inclusive, para os pais, não é, que é muito importante hoje nós estabelecermos essa tecnologia digital, especialmente porque, não é, e o álbum digital que a gente tem proposto, você consegue mostrar não só o álbum digital, mas os problemas atuais nas crianças, nos jovens e nos adultos, que são os defeitos de esmalte e dentina, que têm aumentado significativamente, o cálculo, que antes não se tinha cálculo em criança, em bebês, hoje nós temos. A erosão, o envelhecimento precoce dos dentes, que é notório e evidente que isso ocorra, e as lesões de cárie, que já é mais conhecido pelos cirurgiões dentistas. Então, propor o álbum digital hoje é muito importante. Ah, mas o que é o álbum digital? É você acompanhar desde a fase em que é o bebê até o adulto, porque nós podemos armazenar, no caso nós trabalhamos, não é? Eu trabalho com a Itero, o 5D, que tem a tecnologia NIRI, mas você vai ter os dados armazenados na nuvem, com qualquer um deles, por até 20 anos. Você pode acompanhar todo o crescimento, desenvolvimento, a restauração daquela criança e jovem por, por um longo tempo. Não é? Você pode fazer um diagnóstico, controle, não só preventivo, mas dos desgastes e a interação real e virtual, prospectando o presente e o futuro. Isso é muito importante, não é? E outra coisa importante, além de ter, no caso, né, do 5D, e hoje agora a maioria dos scanners você consegue visualizar isso, você ainda consegue prospectar os dados, não é, pelo espectro eletromagnético do infravermelho, se há também essa interação em relação à tecnologia NIRI, onde você, por meio da câmera, né, que você capta a imagem, você consegue visualizar se há ou não as lesões de cárie, a perda de estrutura. Isso vale só para a lesão de cárie? Não, para os defeitos de estrutura de esmalte e dentina também. No caso da MH, que é a hipomineralização, mensurando. Estou passando depois, se vocês quiserem os artigos, é só me pedir, não é? Nas redes sociais, mas veja aqui, não é? Além de tudo, além das alterações oclusais decorrentes do defeito do esmalte, no caso da HMI aqui, né? Olha só, né? A hipomineralização, você consegue mensurar coisa que você não conseguia, você precisaria moldar e analisar os desgastes por meio de modelos, só fazendo a prospecção por meio da tecnologia digital. Não é? No caso, anomalias de número, de forma. Vou passar aqui no caso da dentinogênese imperfeita, não é? E assim por diante. E também o diagnóstico de erosão, que é um problema para nós.
Ah, mas por quê? Isso tudo é muito importante, até para você prospectar não só o desgaste, mas o que você vai devolver de estética. E veja, depois de 10 minutos de contato com a estrutura dental, já há uma perda de estrutura. Né? Veja que o limiar entre o saudável e o erodido, esse trabalho nós publicamos na PLOS, é muito próximo. Isso no dente descido. Né? Então, hoje, o dente descido também há uma alteração de cor significativa, há uma fratura de esmalte também significativa. Então, a lesão de cárie você controla, a erosão você não consegue controlar, porque independe do biofilme, depende muito mais da dieta, né, do que o indivíduo consome. Então, veja, esse trabalho também é interessante porque quando há, por exemplo, a perimólise, você vai mensurando, de acordo com as imagens que você vai obtendo ao longo do tempo, o quanto desgastou dessa estrutura. Não só na erosão, mas também no caso de bruxismo, né? Que é muito importante para nós. Então, são novas perspectivas, né? Que é uma coisa que não tem mais volta, né? Que são investimentos importantes, onde você vai controlando esse desgaste, coisa que você só conseguia fazer geralmente com os modelos. Né? E isso tudo, até para você fazer o levantamento da dimensão vertical de oclusão, nos casos de grandes destruições e grandes reconstruções estéticas. Né? Olha só o cálculo, né? Que é uma coisa também que chama a atenção por conta das modificações. Né? No caso, quando vai se fazer uma coroa de aço, uma Hall Technique, tudo isso é muito importante você prospectar o que você vai precisar mensurar, né? Fazendo uso do fluxo digital, né? E da tecnologia. Olha lá como fica a imagem do cálculo. Até para você mostrar como fica isso. Inclusive, né, o diagnóstico clínico na lesão de cárie, né, e hoje mudou, é cárie na primeira infância, CPI, hoje o termo correto não é mais cárie de mamadeira, cárie rampante, enfim, é cárie na primeira infância. Foi isso em 2018, realizado na Declaração de Bangkok. Há muito a caminhar em relação aos índices. Nós, da BOPED, agora vamos fazer uma capacitação para os sócios, justamente para padronizar, né? Não só em nível de consultório, mas também um objetivo é que isso também seja padronizado e facilite o profissional, né? Justamente porque o CareScare usa o ICDAS, não é? Mas eu gosto desse cariograma aqui, esse CareScare, o índice, o 4D, que é determinar o risco individual de cada um, detectar a atividade da doença, decidir um planejamento individualizado e o do, que é o fazer, não é? Levando em consideração também o aspecto radiográfico. Hoje se radiografa cada vez menos, e levando em consideração o ICDAS já modificado, onde você agrega o 0, 1 e 2, 3 e 4, e 5 e 6, né? Que é muito importante para estabelecer. Porque, veja, gente, hoje eu quero trabalhar com nível de evidência antes da mancha branca. Porque quando a mancha branca, você já visualiza a mancha branca, a doença, né, as consequências da doença já estão instaladas. Eu quero trabalhar antes da consequência da doença, quando há a perda de minerais. Então, quando eu emprego as novas tecnologias, eu já consigo, né, nós estamos buscando trabalhar antes da instalação da doença. Por isso, nós estamos estudando, não é, a tecnologia NIRI, e também patenteamos o equipamento. Esse é o projeto que nós estamos fazendo, né, para ver realmente se nós conseguimos evidenciar isso, né?
com a tecnologia NIRI, né? Só passando rapidamente, e fazendo, né? Nós idealizamos, fizemos uma patente que é o TIT Speckle, trabalhando com esse tipo de laser. Vejam, ali no vermelho já é quando a mancha branca está instalada, como vocês veem, mas o amarelo é quando há perda de minerais. Então, eu quero detectar, com esse equipamento de baixo custo, quando há perda de minerais. E, por isso, eu quero, aqui vários artigos publicados, depois, se vocês quiserem esses artigos, como eu já disse, não é? Eu quero detectar, não é, essas lesões antes da mancha branca e propor protocolos remineralizadores e bioativos antes de haver essa mancha branca instalada. Bom, então agora eu já fiz o meu diagnóstico, propus o álbum digital para os pais, que isso é uma proposta que você vai fazer para os pais, explicar o que você está, além da prevenção, propondo, não é? Isso para que eles tenham esse acompanhamento em longo prazo. Muitos pais querem isso, querem fazer isso, não é? Mas para isso você tem que entender a ideia. E agora, o que todo mundo gosta, não é? Que é a receita de bolo em relação. Porque, gente, propor protocolos é uma coisa muito séria, não é? Para chegar aqui, não é? São protocolos baseados na ciência, baseados na literatura. Não sou eu que estou propondo, são os guidelines científicos do que se tem de mais evidência na literatura. Então, para lesões em nível de esmalte, o que é proposto? Levando em consideração ou não o aspecto estético. Porque o que é lindo para mim pode ser feio para você. O que é maravilhoso para a criança pode ser que você ache muito feio. Agora, o dentista, ele precisa respeitar o que o paciente quer. Não é o que você acha ou o que você quer, é o que a família deseja, né? Dentro do que tem de mais evidente na literatura. E esse é o nosso papel, mostrar, baseado em ciência, o que é mais evidente na literatura. Então, eu constatei que o meu paciente tem uma lesão de cárie, não é? Que se manifesta por uma mancha branca que ainda não tem cavitação. Então, qual é o meu protocolo? O que eu posso fazer? Então, eu posso simplesmente orientar o meu paciente, indicando, segundo a literatura, um creme dental à base de fluoreto de amina, não é? Que tenha pelo menos 1000 ppm de flúor, ou, no caso, pode ser um creme dental, por exemplo, como a Neutroaçúcar, não é? Que tem 1450 ppm de flúor e arginina, que é um creme dental de baixo custo e que tem um resultado legal. Pelo menos um creme dental que tenha 1000 ppm de flúor, ok? Por que o fluoreto de amina também, que é a Elmex laranja? A literatura aponta que ele tem um resultado efetivo. Com uma escova extra macia, sem fazer força. Utilizar o fio dental ou a forquilha é muito mais para motivar o paciente do que para limpar. E essa é uma orientação que tem que ser feita e passar o fio dental pelos pais, não pela criança, ok? Pelo menos uma vez ao dia. Esse é o protocolo para as manchas brancas que os pais devem fazer em casa e o dentista, deixa eu ver, esse artigo que nós publicamos mostrando que a Neutroaçúcar, além de remineralizar a mancha branca, ele deixa mais rígido a estrutura, ele deixa mais endurecida a estrutura rígida. Então, uma outra coisa importante neste protocolo, se já houver a mancha branca instalada ativa, nós vamos fazer a profilaxia, protege os lábios, profilaxia 1 com jato de glicina ou hidroxiapatita, depois a profilaxia 2, geralmente eu indico
o, o Cleanpro, oh, perdão, o CleanJoy, que é da Voco, ou pode ser também o Cleanpro, porque são as pastas, acabou aquilo de fazer a profilaxia com pedra pomes e creme dental. É melhor você já utilizar as pastas profiláticas, que são específicas, já tem componentes específicos para também começar a fazer a remineralização. E o verniz de flúor, nesse caso, né, que são os que nós trabalhamos mais, que pode ser o Profluoride ou o Durafat, ok? Ou, no caso, a literatura aponta também que você pode utilizar o diaminofluoreto de prata a 38%, e único a 38% é o Rivstar, que tem o Step 1, que é o diaminofluoreto de prata, e depois o verde, que é o iodeto de potássio. Ou o Aqua, que substituiu a amônia pela água, né? Por conta de algum ardor, né, que poderia ocorrer na gengiva, e também por causa do odor desagradável da amônia. E aqui alguns artigos mostrando que o iodeto de potássio ajuda a não manchar. Mancha, mas mancha menos, tá? Quanto mais profunda a cavidade, maior o manchamento. Né? Em nível de esmalte, especialmente se não tiver cavitado, vai manchar menos. Agora, se já houver a cavitação, é o mesmo protocolo, mas com o diaminofluoreto de prata, a chance de manchar é maior, ok? Agora, pensando já em dentina. Né? Agora, em dentina, veja só, começa a mudar. Aí já vamos começar a falar em materiais. Já materiais que já têm um componente estético. Veja, conforme eu vou caminhando para a direita, eu vou colocando mais componentes resinosos no meu material. Então, eu tenho o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade, o cimento de ionômero de vidro modificado por resina, os compômeros, depois os diomers, não é, que é uma tecnologia patenteada pela Shofu, que é uma tecnologia desde os vernizes até as resinas compostas, depois as resinas compostas, que aí sim nós temos as resinas nanohíbridas, microhíbridas e as resinas bulk fill, para dentes posteriores num único incremento. Os ionômeros de vidro, geralmente eles têm uma adesão química ao esmalte dentina, liberam e incorporam flúor para o meio, eles têm um coeficiente de expansão térmico linear semelhante ao do dente, são biocompatíveis e têm uma capacidade de autoadesão, mas é uma adesão por meio de força de Van der Waals. É uma adesão fraca. Não esperem que o ionômero tenha um imbricamento mecânico como uma resina composta. Temos que pensar e aproveitar o que cada material tem de melhor. A doutora Fidela publicou esse consenso laboratorial no começo de 2021, né, mostrando os ionômeros que tinham a melhor performance laboratorial pó e líquido. Né? E né, aqui esse artigo foi publicado. Na verdade, o que a Forte ele é muito mais um híbrido de vidro do que um ionômero de vidro. Então, você tem duas apresentações, em pó e líquido e em cápsula. Eu penso que o brasileiro, infelizmente, ele não gosta muito de trabalhar com materiais em cápsula de um modo geral, mas eles têm uma performance clínica e fora do Brasil se trabalha muito com materiais em cápsula. E eles têm uma performance clínica muito melhor. Até porque é muito mais fácil de inserir a cavidade. Só que o brasileiro ele acha que ele vai gastar mais se ele usar um material em cápsula. E, na verdade, não é assim. Ele não vai gastar mais. Ai, desculpa, eu nem estou vendo se tem perguntas para mim, né? Se tiver, Patrícia, como eu abaixei a
a tela, eu não estou vendo se tem alguma coisa escrita, depois você me fala. Não, Tá? A gente faz as não perguntas. temos Não agora. tem? Não, não. Tem? Tá. Não, por enquanto Então, não. eu tudo bem. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com materiais em cápsula, desde os ionômeros de vidro até as resinas compostas. Eu acho que a performance clínica em longo prazo é muito melhor, tá bem? Principalmente com os ionômeros, quando se faz remoção seletiva do tecido cariado. Então, vocês vão ver aqui, tanto para dente posterior quanto anterior, que eu não faço preparo, né? Nós fazemos a remoção seletiva. Se você se reportar à literatura, você vai ver que não sou eu que estou dizendo isso, é a literatura que aponta, são evidências fortes, não é? Que tem um nível de evidência forte na literatura. Hoje não tem por que fazer remoção total de tecido cariado. Bem, então, isso não é só para dente descido, é para dentes permanentes também. Aliás, começaram em dentes permanentes, não é? Mas há ainda uma certa resistência pela odontologia, há um prazer enorme em relação a broca e ao motor, não é? Mesmo que seja um motor elétrico, o dentista ama o motor, não é? Então, aqui, por exemplo, não é? Que se trabalhou com Riva, que aí aqui já é o Riva Foto, não é? Hoje também tem alguns estudos na literatura, tanto para o ionômero de alta viscosidade quimicamente ativado e fotoativado, que não há necessidade de se fazer o pré-tratamento da superfície com ácido poliacrílico. E veja, mesmo fazendo uma remoção seletiva do tecido cariado e trabalhando com ionômero de vidro, eu já resolvi esteticamente o mascaramento daquela superfície que estava aparecendo. Então, já tem estudos na literatura em dentes permanentes de comportamento clínico aceitável de ionômero de vidro de até 28 anos na cavidade oral, tá bem? Aqui é um trabalho recente durante a pandemia, ok, que aqui não foi um mascaramento super ideal, mas foi uma colocação sobre o sulco escurecido, temporário, porque o que eu queria fazer aqui era melhorar a condição geral do indivíduo. Então, você precisa saber o que é que você deseja naquele momento. Não é? Já melhorou? Já melhorou, porque o objetivo primordial aí, para mim, era o primeiro molar permanente, não o sulco escurecido no segundo molar descido. Não é? Então, tudo isso precisa trabalhar dentro do contexto e da fase de devolução de saúde, ok? Aqui, por exemplo, veja, na mancha branca cavitada, nós trabalhamos com ionômero. No lado direito do paciente, aliás, do lado esquerdo do paciente, a menininha estava super incomodada com a mancha escurecida no dente dela. E o dente já estava prestes a esfoliar. Mas, gente, por que eu vou deixar a menina triste? Nós simplesmente colocamos a resina sobre a estrutura escurecida, porque cor não é mais critério de presença ou ausência das consequências da doença. Então, quando eu tenho lesões cavitadas, alta atividade da doença, nós ainda utilizamos os cremes remineralizadores bioativos para potencializar a ação remineralizadora. Então, eu trabalho com cremes dentais bioativos, vernizes remineralizadores e cremes bioativos remineralizadores, que muitos acham que são cremes dentais, mas não tem nada a ver. Não é? Então, a odontologia, que é uma nano-odontologia, está trabalhando nesse caminho de atuação, não é? Para melhorar a Sandra, condição. Sim, chegou uma está perguntinha dando que eu acho que cabe bem microfobia. aqui nesse slide. Ah, está me ouvindo ou Sim, não? vou voltar. Estou É, esse? Sim, isso. O Alberto pergunta, que é justamente, não sei se vou pronunciar certo, mi peixe recaldente. Como funciona em sim. mancha branca? O Alberto está perguntando. É mi? Eu nem sei. Olha, a M-Peixe M-Peixe é um creme à base de CPP-ACP, é a caseína fosfopeptídea, e ele libera cálcio, fosfato
e flúor, não é? Tem a M-Paste e a M-Paste Plus. Então, quando há essa perda de minerais, ela interage com essa estrutura do dente, né, que teve essa perda de minerais e recupera. Então, hoje tem muitos estudos na literatura mostrando essa recuperação mineral, não só em nível de esmalte, como em nível dentinário também, né? Então, há uma evidência forte na literatura em relação a isso, não só em dentes decíduos, mas também em dentes permanentes, fazendo esse processo. Então, nós trabalhamos, não é? É claro que não é o foco hoje falar sobre isso, mas fazendo a profilaxia em nível de consultório e também pedindo para os pais, principalmente, para todos os pacientes? Não, são para aqueles pacientes que têm alta atividade da doença cárie, alto grau de erosão, né? E em casos específicos, né? Onde o paciente também é um paciente bulímico, um paciente anoréxico, que tem refluxo gastroesofágico. Então, tem condições específicas para a utilização desses materiais bioativos. Inclusive, a Chofu lançou um novo também, esqueci o nome agora, me perdoa, não pus aqui, mas o que tem de mais evidência na literatura, dentre todos esses, é a M-Paste. Obrigada. Nada. E aí tem vários protocolos também, né? Esse é um deles que eu estou mostrando, né? E também não é um processo estático, né? No caso desse que eu apresento, você veda as cavidades junto, né? Justamente para que haja uma melhora geral, por isso que se chama fase de devolução de saúde. Bom, e aí as lesões em nível de dentina, que é pautado no consenso, esse é aquele caso que eu mostrei que nós vedamos com o ionômero de vidro. Esse consenso já é de 2016, que propõe a remoção seletiva do tecido cariado, né? Aqui com colheres de dentina. Claro que o protocolo não restaurador em dentina tem várias fases, até a observação somente. Então, isso precisa ser muito conversado com a família e com a pessoa, porque não é qualquer pessoa. Por exemplo, o Brasil é um país altamente estético. Não são todas as pessoas que querem deixar um sulco escurecido, não é? Mas o que é muito importante? Esclarecer que não é porque o sulco é escurecido que a pessoa tem lesão de cárie. São coisas bem diferentes, né? O que muitas vezes o dentista vende é que o indivíduo tem muitas lesões de cárie. Na verdade, a cárie não está mais presente. Ele pode ter tido um histórico da doença cárie, mas ela já não existe mais. Ele não está mais doente, ele pode ter tido a doença um dia, mas hoje ela já está paralisada. Pode ter tido uma consequência da doença cárie ou simplesmente um sulco escurecido por pigmentação, por dieta, não é? Isso tudo tem que ser muito bem esclarecido, porque senão, por exemplo, esse paciente pode vir para mim e eu mostrar vários artigos científicos evidenciando isso, explicando para ele isso. Então, a evidência hoje, ela está em todos os cantos. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos para isso, né? E é possível que isso seja acompanhado, né? Então, o controle não restaurador é possível? Além disso, é viável? Inviável? É. Tem pais que podem querer isso? Tem. É difícil? É. Mas são opções. E nós temos que respeitar. A literatura aponta, por exemplo, que este controle não restaurador é viável só fazendo a escovação nessa fase em que essas 4 cavidades paralisadas nos dentes anteriores, nessa fase, eu posso sugerir isso para o meu paciente? Sim. Ele quer? Não sei. Ele pode querer. Por que não? Eu não posso fazer um pré-julgamento. Isso é decisão compartilhada.
que eu apresentei para vocês logo no início. É difícil de aceitar isso? É, mas a literatura aponta hoje que é possível controlar até o dente esfoliar? É possível. Se esse paciente estiver com uma boa higienização e fizer um programa de prevenção com você ao longo do tempo, é possível, certo? E tem dentistas que podem oferecer isso, não é? Então, gente, o que nós não podemos é julgar, nós podemos oferecer e falar assim: olha, papai, mamãe, assinem aqui, não é? Que você está optando por esse tipo de tratamento, ok? O paciente que vem no meu consultório, ele dificilmente aceitará isso? Sim, mas ele pode chegar perguntando: isso é possível? Você não pode não entender ou não falar que isso existe, gente, não é? Isso sim, você precisa estar bem informado. Então, quais são os tratamentos em nível de dentina hoje? Que você pode saber que existe e que são e tem evidência na literatura, não é? O mecânico rotatório, que todo mundo conhece, mas o mecânico rotatório conservador, né? O instrumental por meio do instrumento manual, né? Por meio de colheres de dentina, o químico mecânico, né? Por meio do agente químico mecânico, que no caso, né? Ele cita o Papacari aqui, que me causa alegria, não é? Foi no artigo do Barnage, que foi o que eu inventei, por meio de laser, que nós trabalhamos, né? No caso a APDT, ou o laser de alta potência, por meio do ozônio. Nós publicamos uma revisão sistemática, não há uma evidência forte com ozônio, mas há na Europa se faz bastante, não é? E também pelo ultrassom, não é? Pelo ultrassom, ok? Então, claro, aqui eu vou apresentar alguns casos, e durante a pandemia, esse artigo foi publicado em 2020, mostrando que o Papacari, né, o dentista foi obrigado a olhar para isso como para a Hall Technique, que é a utilização de coroas de aço sobre o tecido afetado, sem fazer a remoção por meio da broca, colocando a coroa de aço, e fazendo a remoção, não é, seletiva por meio do uso do Papacari, ou fazendo a pulpotomia com o MTA, aqui utilizando o Papacari, por preferência das gestantes, ao invés da RT com a cureta, porque foi mais confortável para as gestantes em lesões profundas, em dentes permanentes, não é? Então, tudo isso é a ciência evoluindo, né? Mostrando que melhora a adesão utilizando o Papacari, não é? Vejam aqui, um paciente, veja, quando o paciente, aqui é um paciente que se drogava, que foi utilizado o gel, veja, o aspecto da lesão de cárie por meio de drogas é diferente o caminho da lesão. Né? Foi utilizado o Papacari aqui, esse artigo já está publicado, e veja o aspecto da resina, como fica quando o paciente continua se drogando. É diferente. Ele tem uma erosão, ele tem um desgaste, ok? Não é? Aqui, como você pode fazer um protocolo estético, porque o que é bonito para nós, muitas vezes, não é bonito para a criança, ou é bonito para a criança. A criança adora um dente azul, não é? Pode ser feito com compômero? Pode, para ele é bonito. Pode ser feito com ionômero? De repente, sim. Pode ser feito com o Giomer, numa lesão profunda de cárie? Também. Não é? Mas qual o adesivo hoje que nós vamos utilizar? Hoje, para nós, depois que nós publicamos, hoje todas as empresas têm um adesivo universal.
E para nós, na odontopediatria, antes nós utilizávamos só os adesivos do tipo single, com um condicionamento ácido total. Hoje, não mais. Hoje nós utilizamos uma resina composta, nano ou microhíbrida para os dentes anteriores e posteriores, que pode ser uma resina monocromática, né, fazendo, que é nanohíbrida, com um sistema adesivo universal. Né? E nós, hoje, trabalhamos, com a resina One, a Carisma One, não sei se vocês já trabalharam, que é uma resina nanohíbrida, fazendo a estratificação em etapas, porém, em etapas grandes, porque o volume do dente descido ele é menor, e com adesivo universal. O que é necessário para nós? Um bom aparelho para fotoativar o material, porque na hora não faz tanta diferença, mas em longo prazo sim, ok? Então, aqui vejam só, a Isabel Olegário publicou um artigo mostrando, que para os dentes descidos não faz diferença. Se você fizer um bom isolamento relativo, aí é um bom isolamento relativo. Não faz diferença do que o isolamento absoluto, tá bom? Então, aqui nós não anestesiamos, colocamos o papacari, esperamos em torno de 20 a 30 segundos, começamos a raspar o tecido cariado, e aqui foi o primeiro sistema adesivo, e aqui, veja, você pode usar o adesivo universal por meio do autocondicionamento, condicionamento seletivo, ou no caso dos dentes anteriores, como nós não fazemos preparo, nós, em algumas situações, utilizamos o condicionamento ácido total, por conta de haver essa interação química com o cálcio do dente e buscar uma maior estabilidade e flexibilidade. Outra coisa que nós não fazemos, não sei se vocês usam aquele pelletim, nós utilizamos aquele pelletim da Voco e hoje eu não seco o dente depois que eu aplico o sistema adesivo universal. Eu fricciono na cavidade, seco levemente, e o bom da Carisma também, nós não trabalhamos muito hoje com resinas que tenham bisfenol na composição. Até porque hoje também o bisfenol já foi proibido nas chupetas, nas mamadeiras, e trabalhamos com resinas que têm esse efeito camaleão, ok? E aí, esse artigo que nós publicamos, mostrando que o adesivo universal, para nós, no dente descido, tem a mesma performance clínica que os adesivos do tipo 5. Então, aqui, para cada camada, fotoativamos, e olha lá. No caso, depois a última camada, ela copia a estrutura do dente e olha como fica legal. Agora, vejam só que coisa importante. E só falo isso porque, às vezes, o dentista ou o aluno fala assim, hoje eu não estou a fim de fazer nada, vou fazer só uma profilaxia. E a grande queixa da mãe aqui era que o dente do filho dela era amarelo. E aqui, pós-profilaxia 1 e 2, com jato, e o jato, eu sempre fiz jato de água, com glicina ou bicarbonato em criança, até nos bebês. E olha só a diferença, não é jato, não é contínuo, eu sei que daqui a pouco eu estou acabando, é um jato intermitente. Tá? Então, olha só, fazendo depois da profilaxia 1 e 2, como melhora a cor do dente. E essa criança gostava da cor do dente dela, ela não queria fazer clareamento, tá? E fizemos a colocação do isolamento face proximal, que é o terror do odontopediatra, que afasta a paciente, porque é restaurar para cair esse tipo de restauração. E olha lá com a Carisma One, como mimetizou o fundo do dente. E olha como foi legal a devolução da cor. Então, para nós, na odontopediatria, não precisa ter aquela gama de cores na odontopediatria. Nós precisamos ter uma
cor que devolve a cor daquela dentina mais escurecida, não é? Para mimetizar o fundo, se houver necessidade, e uma cor que tem efeito camaleão, para você ter a cor. Ó, nesse caso, nós fizemos durante a pandemia, só fizemos a remoção seletiva do tecido cariado, ali é o papacari, né? Fizemos só o que... Veja, o papacari não remove tecido sadio. Né? Já está, temos publicações, o colágeno sadio não remove, utilizamos as matrizes de acetato, preenchemos com resina composta, de uma única vez, coloca bem dentro da porção incisal da matriz. Eu gosto muito de usar um modelador de resina, não o sistema adesivo, para acomodar a resina à matriz de acetato. Veja, no dente tecido, quanto mais você acomodar resina, melhor, para não ter desgaste, coisa que nós não fizemos aqui. Quanto mais opaca a resina, nesse caso, melhor. Né? Tira a matriz, e aqui no caso nós tivemos que remover o excesso. Muitas vezes, não é? Aqui era um bebê, durante a pandemia nós tivemos que fazer essa reconstrução. Mas olha como já melhorou, não é? Quanto menos excesso você tiver que tirar, melhor. Outro caso, e hoje eu tenho questionado, às vezes as mães falam, nasceu assim, eu falava, não nasceu assim, é lesão de cárie. Mas hoje realmente nós estamos observando que alguns dentes descidos, e hoje também tem se estudado, que são os ROPTs, não é? Os defeitos não só nos dentes, afetando não só os molares, né, no caso dos dentes descidos, mas afetando outros dentes também, em relação aos defeitos de esmalte. E isso é uma coisa que nos preocupa, porque além de um pouco de lesão de cárie, também há um defeito aí na formação do esmalte em relação à estrutura. Então, há lesão de cárie, sim, né, também num bebê durante a pandemia, mas há um pouco de defeito na formação do esmalte. Então, aí nós fizemos, veja, além da utilização do papacari, nós fizemos um pouco de condicionamento ácido por 10 a 15 segundos, só em nível de esmalte, um pouco na dentina, sistema adesivo, fotoativação por 10 segundos. Depois, colocamos a resina, mascaramos um pouco a estrutura e trabalhamos com a resina monocromática, inserindo, não é? No caso do lateral, nós fizemos a coroinha de acetato, mas ficou um pouco de excesso, que é o que nós não devemos deixar. Não esqueçam sempre de fazer um furo por palatal na coroa de acetato, para não ficar excesso. Vejam que eu não faço preparo algum, não desgasto estrutura, não é? E aqui, depois de colocar. A Vitra também é uma resina livre de bisfenol. Esse caso foi publicado no Mulher Dentista Mulher, que foi um livro dedicado aos odontopediatras que se destacavam. E, vejam, eu não removi, não fiz preparo, e esse artigo que foi publicado na Scientific Reports do grupo Nature mostra que o papacari não remove colágeno sadio. Então, aqui eu fiz micro-ranhuras na estrutura do dente com disco de lixa e nós só removemos tecido infectado. Eu sei que para muitos pode parecer que ainda há tecido cariado, mas não é, já é um tecido sadio. Não esperem uma dentina rígida, porque aqui, se nós fôssemos remover todo escurecido, ia expor a polpa, que é o que nós não desejávamos. Então, ali nós fizemos um pequeno levantamento da dimensão vertical de oclusão, colocando ionômero de vidro na região posterior. Utilizamos o âmbar universal, aqui não era a tecnologia PS, então ele era mais amarelo. Mas vejam, quanto mais fina a camada, isso vale para qualquer sistema adesivo, melhora o ângulo de contato e molhamento da superfície. Aqui nós fizemos o condicionamento ácido seletivo só em nível de esmalte por 15 segundos.
Esse eu gosto de aplicar 2 camadas, uma camada para penetrar e a outra para vedar, fotoativo 10 segundos por camada. Aí colocamos, né, aqui um artigo que foi publicado mostrando que os adesivos do tipo self-etching não interfere, que o Papacari não interfere no imbricamento mecânico desses sistemas adesivos self-etching. E aqui nós utilizamos a Opalis OW para mascarar a estrutura escurecida e a Vitra B1 para mascarar o escurecido. E aqui, durante a pandemia, também é um caso que eu mostro bastante, já mostrei em live, inclusive, porque essa menininha estava muito triste, era aniversário dela, não ia ter nenhum amiguinho na live, no aniversário, na live. E nós fizemos o acesso endodôntico, que era o que a Anvisa estava preconizando durante a pandemia, com o Papacari. Não é? E talvez isso, veja, gente, seja um conforto para o paciente. Nós não anestesiamos, nós acessamos o conduto, já havia uma necrose pulpar, não é? Fizemos a pulpectomia, não é? Tudo isso na mesma sessão. Aqui uma revisão sistemática também, que saiu, é uma revista com fator de impacto alto. Né? Fizemos a limpeza do conduto, obturamos com a FEAPEX, com uma pasta de iodoforme. Eu também tenho um protocolo para evitar o escurecimento, aí também já tinha uma estrutura escurecida, né, por conta da lesão de cárie. Fizemos, mas eu tenho como protocolo limpar a cavidade, depois de vedar, não é, com gutapercha, limpar a cavidade com peróxido de hidrogênio 35%, a parte interna do conduto para evitar o manchamento e escurecimento da estrutura. Depois, isso deixa em torno de 5 minutos para evitar o manchamento. Depois, cimentamos o conduto com 7pp, que é da SDI, que é um cimento autoadesivo, né? Cimentamos o pino de fibra de vidro, que para odontopediatria um pino dá para fazer, um pino de fibra de vidro dá para fazer em torno de 3 condutos. Já mascaramos essa estrutura escurecida com o próprio cimento. Aí depois fomos almoçar, a menininha também, que ela também já estava cansada, a criança você precisa dar um tempo, né? Aí começamos com uma resina monocromática que copiava a estrutura do dente e fizemos na mesma sessão. Eu gosto muito de trabalhar com a Optrisculpt, essa espátula, que tem os padzinhos e o verde é bem pequeno, e já uso também o Etching Resin, que é o esqueci, para fazer entre uma camada e outra. Eu vou esculpindo com ele também e fazendo a adaptação da resina entre uma camada e outra. Por que eu faço isso? Porque eu quero evitar de utilizar as pontas de acabamento e polimento. Então, quando eu trabalho com esses pads e o etching resin, praticamente eu não uso as pontas para acabamento. E aí, no final, vejam, aqui foi uma urgência estética para a recuperação da autoestima. Eu não descruzei a mordida, não fizemos os dentes posteriores, não é? Só fizemos a recuperação da urgência da estética autoestima para melhorar a alegria da criança, porque já que não ia ter nenhum amiguinho, pelo menos ela passava feliz. Os pais ficaram muito contentes com isso. Não é? E olha só, e ela ficou, não é? Felizona, fez a festa online e devolvemos a alegria para ela. E essa criança também, para os pais, ficou legal, mas para nós não. Olha só, tinha essa lesão de cárie, houve uma pequena fratura, mas o que nós erramos aí? É importante mostrar os erros, porque só erra, gente, quem faz. Se você não fizer, você não vai errar e não vai acertar. Então, nós, muitas vezes, né, o odontopediatra só quer utilizar uma cor. Ok,
você pode utilizar as resinas monocromáticas, mas lembrem que as resinas monocromáticas, elas vão copiar a cor do dente. Então, se não tiver na cor adequada, você vai também deixar na cor que estiver o dente. E o que aconteceu aqui? Ficou muito translúcido. Então, o que eu tenho que fazer depois? Ok, por uma fase intermediária está bom, mas depois eu tenho que melhorar com uma cor mais opaca, né? O ideal teria sido o contrário, eu fazer uma cor mais opaca para depois devolver melhor a cor mais translúcida, ok? E aqui, esse caso foi feito durante a pandemia, nós íamos fazer as coroinhas com a impressora digital, mas era Natal, era uma das últimas clínicas. Aqui também é ultrassom, sabe que eu gosto de uma música. Ai, a gente não Vai que consegue é só para vocês ouvir. saberem. Ah, não dá, né? Era uma música, eu esqueci de falar que eu tinha, mas é uma coisa que a gente tem usado bastante também, que quando tiver que fazer um pequeno preparo, vamos usar. Mas aqui, o que aconteceu? Né? Se fosse em outras épocas, nós o que faríamos? Deixaríamos. Ah, deixa assim, porque na próxima sessão nós já vamos colocar as coroinhas. Só que eu falei, só que não, porque depois vem Natal, e aí de repente não tem a clínica, não é? E dito e feito, né, gente? Aí eu falei, não, vamos deixar essa criança com resina, e aí nós fizemos um caso com o papacari e um caso com a baixa rotação. Para ver, vamos ver o aluno ter a experiência para ver qual que o paciente vai preferir, não é? Claro que ele preferiu não usar a baixa rotação, porque a baixa rotação, vamos combinar, ninguém merece, né? E aí, claro que nem saiu escurecido, porque cor, estar escuro, não é presença ou ausência de tecido cariado, não é? E aí fizemos o mocap, que também não é qualquer técnica que para criança resolve, colocamos uma cor OW, aí para criança uma única cor, né? E na graduação, olha como já melhorou, no central ficou, porque era uma camada fina, mas olha só, já resolveu. A mãe já saiu super feliz. E foi a melhor coisa que nós fizemos, porque o que aconteceu depois? Veio a pandemia. Nós não conseguimos fazer. E também, por conta dessas técnicas de mocap, não é? Criança não sai sem dente do consultório. Tem trauma? Fizemos a endo, pino e resina bisacrílica, não é? A cor para dentes clareados, não é? Com a coronha de acetato, que é quimicamente ativada. Gente, eu tenho um lema: se pode ser legal, por que é que tem que ser chato? A criança tem que ser feliz, não é? E é possível fazer pino e coroa em dente descido? Claro que sim, não é? E um pino, como eu disse a vocês, dá para fazer 3 dentes, não é? É difícil? Não, é fácil. É viável? Claro que sim. E a criança perdeu o dente? Ontem nós falamos, eu fiz uma live com o Júlio Bassi, falando das próteses do tipo Denari. E é possível fazer também, se faltou um dente, as fitas adesivas. O que não pode caiu mesmo, a criança fica sem dente. Não! Esse menininho saiu super feliz, não é? Porque é importante. A criança precisa fazer microabrasão, dentista não faz microabrasão. Por que que não faz microabrasão? Eu vou tirar aqui, eu vou passar, porque eu já passei do tempo, vou dizer e vou encerrar dizendo que é possível sim fazer clareamento, microabrasão em crianças e jovens, e esse paciente chegou assim para nós na clínica. É um paciente jovem que se drogava, que muitas vezes ninguém quer atender, e nós começamos a melhorar a autoestima dele,
invertendo o planejamento, fazendo clareamento em crianças, que eu já publico artigos há muito tempo, em jovens de 14 anos já estão publicados os trabalhos, não é? De 14 a 23 anos de idade, porque a odontopediatria vai até os 23. E ele ficou muito feliz, não é? Fazendo a devolução da estética e da saúde e começando pela autoestima do paciente. Então, rumo ao molar dos 100 anos, vamos trazer alegria, vamos trazer felicidade para a família, porque esse é o nosso papel. E, Patrícia, se você quiser, a gente pode sortear um livro de estética para quem estiver assistindo a nossa live ao vivo. E para quem estiver me assistindo, muito, muito obrigada pela atenção. E quem quiser pedir algum artigo para mim, falar comigo, é só me chamar no Instagram, que eu sempre procuro atender a todas as perguntas e a todos que me procurarem. Muito, muito obrigada pela oportunidade e pela atenção. Meu Instagram é @calilsandra. Valeu, muito obrigada pela oportunidade. Vou descompartilhar minha apresentação. Se Eu alguém já quiser tirei fazer até. alguma pergunta. Tem uma última pergunta que, na verdade, o Alberto fez antes, já há algum tempinho. Ele pergunta se você Sim. utiliza selante terapêutico com resina fluida em ICDAS4. Olha, É eu uma vou tradução. dizer, eu selo muito pouco, mas eu acho que os selantes terapêuticos, quando há lesão de cárie, é uma alternativa bem viável. Porém, eu prefiro selar com o ionômero de vidro. Maravilha. Eu acho que era essa a última pergunta que nós tínhamos aqui. E eu queria te agradecer. Você falou dos sorteios, eu não sei como que a gente pode fazer esse sorteio. Deixa eu ver, nós temos 9 participantes, dois somos nós da equipe. Talvez você me fale o número aí de 1 a. Ixi, tem gente que saiu agora, tem 8. Vou E falar. aí a gente. Eu ia falar 9, que é meu número, no dia do meu aniversário. Vamos fazer um sorteio online. Assim é mais justo. É de 1 a 8? É. Aí eu vou na sequência aqui dos nominhos que estão aparecendo. Espera aí. Não. Você quer que mostre o número? Espera aí, deixa eu ver no meu celular. Não sei. Tá. Espera aí. Pronto. É 1 a 8, né? A 8. Uhum. É que teve gente que saiu, que pena. 2. Número 2. 2 é Antônia Cavalcante. Parabéns, Antônia. A gente vai entrar em contato com você por e-mail e aí a gente combina direitinho como é que eu faço para te mandar o livro. Obrigada, viu, pela gentileza aí de sortear um livro aqui no nosso webinário. Que honra, que privilégio. Bom, eu queria me despedir então, né? Agradecer a presença de todo mundo, agradecer de novo pela aula e desejar um ótimo final de tarde para todo mundo, tá bom? Até! Nos vemos nas próximas Obrigada, lives e Patrícia. webinários. Obrigada, eu que agradeço.